Fala pessoal, aqui quem está falando é o Felipe, você está no canal Divagando e Andando e nós estamos aqui para o nosso primeiro vídeo, para a nossa primeira divagação propriamente dita. Certo? Então, eu pensando aqui, né, eu resolvi que eu vou falar sobre um assunto que fala muito sobre mim, para que vocês me conheçam, né? Acho que nada mais justo do que vocês começarem a entender quem que está falando aqui. E eu quero falar sobre uma característica minha, que eu sempre tive, tenho e provavelmente vou ter até o fim dos meus dias. É uma característica de ser, digamos assim, como as pessoas falam, de ser uma pessoa caseira, né? Minha diversão, vamos dizer assim, o que eu mais gosto de fazer. Quando você pensa, o que você mais gosta de fazer? Tem gente que fala, eu gosto de praticar esportes, eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto de ir pra balada, eu gosto de trabalhar, por incrível que pareça. Tem gente que ama trabalhar sobre todas as coisas. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa de boa. Eu sou aquilo que pode se chamar de caseiro, né? Porque eu sou um cara que eu não gosto de muvuca, eu não gosto de música alta, não que eu não gosto de música, mas eu não gosto de coisa estrondando. Eu gosto de assistir minhas séries, jogar meus jogos de videogame, que inclusive esse vai ser um outro assunto, porque eu gosto muito de videogame desde que eu sou criança. Eu gosto de estar em casa, até de arrumar a minha casa, se vocês têm noção. Eu gosto de arrumar e ver o resultado e tipo assim, putz, como minha casa tá limpa, como tá organizada. Eu não falei no vídeo anterior, mas eu sou casado, eu ajudo minha esposa a limpar a casa, a gente fica de boa o resto do dia, maravilhoso. Então esse é um dos maiores prazeres que eu tenho, principalmente no final de semana. Na semana normalmente eu fico cansado, né? Às vezes não tem nem ânimo pra fazer as coisas, mas de final de semana o que eu mais gosto é de dar uma arrumada na casa, louça limpa, comida feita, casa limpa, me deito, leio alguma coisa, jogo um videogame, assisto alguma série, tiro um cochilo. Eu sou esse tipo de pessoa. Não sou uma pessoa assim, animadona, aquela pessoa que gosta de festa, que gosta de bagunça. Eu até gosto de ir, de sair, gosto de fazer as coisas, né, de vez em quando. Mas é porque, eu não sei se esse é o melhor termo, eu nem gosto dele, eu acho meio brega, vamos dizer assim. Mas tem gente que fala, né, que tem a bateria social baixa. Eu acho que eu sou esse tipo de gente. Porque eu gosto de conviver com as pessoas, de socializar, mas pouco. E sempre que eu socializo demais, eu acho que eu tenho que passar bastante tempo sozinho para compensar, sabe? É como se fosse um esforço. E eu sempre fui assim, inclusive isso tem consequências, né? Não é simplesmente o fato de ser assim, beleza, acabou, até o próximo vídeo. Isso gera consequências, algumas boas e outras nem tanto. Quais seriam as consequências boas que eu consigo pensar sobre isso? A única coisa que eu consigo pensar no momento, se eu lembrar de outra que eu falo, mas é a segurança, porque a partir do momento que você está em casa, você está muito mais seguro que se você estivesse na rua fazendo qualquer outra coisa, ainda mais no país que a gente vive. Dentro de casa, dificilmente uma bala vai me acertar aqui, porque eu não moro no Rio de Janeiro. Ah, piadinha, hein? Se você mora no Rio de Janeiro e escutou isso que eu disse, eu peço desculpa. Eu espero que você não se sinta agredido. Não deixa de ser verdade. Mas, né, não precisa se ofender. Você sabe que isso acontece mais aí do que aqui. Mas enfim, é um lugar seguro. Não sei que a casa caia sobre mim, ou pegue fogo, ou tenha um vazamento de gás, ou aconteça alguma tragédia assim inimaginável, eu vou estar seguro. Eu acho que essa é uma das vantagens, né? E também tem outra vantagem. Quem não gosta muito de sair também não gasta tanto, porque a pessoa, para sair, para você fazer qualquer coisa, hoje você tem que gastar, nem que seja para pegar um ônibus para ir para algum lugar, ou pegar um Uber, ou seu próprio carro e gasolina. E aí quem sai quer comprar roupa, quer ir no cinema, quer comer um negócio, e às vezes tem gente que quer aparecer pros outros e que tem que ser aquela roupa mais cara, tem que ir nos lugares mais caros, aquela balada mais cara. Esse problema aí eu não tenho, beleza? Isso pra mim é ótimo. Agora tem as desvantagens, porque eu sou assim, né? E eu não posso culpar as pessoas que me enxergam assim. Como um cara caseiro, um cara na dele, um cara que não curte muito sair, não gosta de bagunça. Só que as pessoas têm um pouco de preconceito às vezes, vamos dizer, né? Apesar que eu não gosto muito de ficar qualquer coisa é preconceito hoje em dia, né? Eu acho que não foi um bom termo, mas vamos dizer assim que as pessoas têm uma visão não muito legal de mim por causa disso. Porque as pessoas falam, o Felipe é quietão, Felipe é chato, sabe? Felipe não gosta de fazer nada. Eu gosto de fazer várias coisas. Acabei de dizer várias coisas que eu gosto de fazer, mas eu gosto de fazer dentro da minha casa. Muitas vezes sozinho, eu gosto de fazer coisas. Pode ser que eu não goste de fazer as coisas que aquelas pessoas gostam, mas eu gosto de fazer coisas. Só que as pessoas acabam me enxergando assim. Isso dificulta também, quando você é mais jovem, arrumar uma namorada, arrumar mais amigos, né? Apesar que os amigos que eu tenho me bastam. Se eu contar os amigo mesmo, acho que, vamos falar assim, nos dedos das mãos eu contaria.
E pra mim já é o suficiente. Eu não sou aquele cara que tem aquela necessidade de ter 5.000 amigos no Facebook, né? Muitas vezes as pessoas têm isso tudo de amigo e não fala nem com 10. É amigo só pra dizer que tem contatos, mas não tem amizade mesmo de verdade. Os caras que eu falo que são meus amigos mesmos. E eu sei que eu posso contar com eles pra quase tudo e eles podem contar comigo pra quase tudo também. Eu falo quase porque, pô, não vai cometer crime e me chamar pra ajudar, né? Enterrar cadáver, porque aí você me complica, né? Mas se for uma coisa que eu consiga te ajudar sem me lascar, tamo aí, tamo junto. E eles também, da mesma forma. Mas sei lá, eu acho que as pessoas costumam enxergar uma pessoa mais caseira assim como gente boba, como gente atrasada, né? Às vezes. É claro que isso não é legal, eu não acho isso legal, mas é a forma como as pessoas enxergam. De certa forma, até eu entendo, mas não concordo, sabe? Meio triste as pessoas pensarem isso, porque não é bem assim, né? E normalmente, principalmente mulherada, o cara é quietão, o cara é caseiro, dificilmente vai ter uma mulher que, se você for apresentado desta maneira, a mulher vai se interessar por você. Provavelmente ela vai querer saber daquele cara aventureiro, daquele cara zoeirão, daquele cara que tá em todas as paradas, todos os churrascos, todas as festas. É esse que chama mais atenção, né? Então quando você é um cara como eu, você acaba saindo um pouco prejudicado nesse quesito aí, apesar que isso hoje não me interessa mais, porque como eu já falei, eu sou casado, graças a Deus, eu encontrei uma mulher que é igual a mim nesse ponto, né? Nós temos diversas diferenças, mas nesse ponto também adora ficar em casa, muito mais do que eu. Às vezes eu quero sair e ela não tá muito afim, mas a gente acaba indo, né? Até porque quando dá vontade nela, às vezes eu também não quero, mas eu vou, né? A gente tem que se esforçar um pelo outro aí também, né? Não adianta querer sair uma vez por ano e nessa uma vez por ano tem que ser só onde eu quero, não pode ser onde ela quer, né? Então isso aí eu não me preocupo mais, eu tô só divagando aqui, relembrando os velhos tempos onde eu era tido como, às vezes, eu tinha a percepção, né? Ninguém nunca falou, nossa, Felipe, você é esquisitão, sai daqui. Mas às vezes eu sentia isso um pouco, né? E quando que eu sentia isso? Justamente quando eu ia lá. Ah, tem um churrasco, aparece lá. Eu não ia, a maioria das vezes. Quando eu ia, eu percebia que sempre tinha alguém que, o Felipe nunca vem, o Felipe é quietão, não sei o que. Precisa ficar falando? Isso é uma coisa tão chata. Deixa em paz. Deixa as pessoas me conhecerem por si. Precisa ficar, né, instigando já uma preconcepção das pessoas. Sei lá, isso aí é outro assunto também que uma hora eu vou aprofundar mais. Mas é um negócio que eu achava meio chato. As pessoas já me colocarem uma etiqueta assim de que, ele não é, tá aqui forçado, tá aqui obrigado. Não, meu amigo. Inclusive isso é uma coisa muito interessante. E deu dizer aqui, se você me chamou pra ir pra um lugar e eu apareci, cara, não que eu seja o rei da Inglaterra, que nossa, como a presença dele é importante, mas se eu apareci, tenha certeza que você é uma pessoa que eu estimo e que eu estou ali porque eu quero. Nunca vou forçado pra lugar nenhum. Eu jamais faria isso, de ir na sua casa, ou num churrasco, ou numa festinha que você me chamou, ou qualquer coisa do tipo, forçado por obrigação. Eu não vou. Se eu tô ali, não precisa se preocupar de falar assim, nossa, você veio, né, mas você não gosta. Não se preocupa, se eu tô aqui é porque eu quero. Eu só fico onde eu quero. E fico também pelo tempo que eu quero. Se eu quiser sair rapidinho, eu saio. Inclusive, tem uma história engraçada pra contar de uma época que eu não tava muito legal, né? Psicologicamente, vamos dizer assim. Eu tive uma época que eu tive uma leve depressão, leve. Vou falar leve porque eu sei que tem gente que tem depressões 1000 vezes mais pesadas que a minha. E a minha eu resolvi rápido. Alguns meses eu fiquei nessa bad aí. E também tava com a ansiedade. O problema maior era a crise de ansiedade que eu tinha, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar em lugar nenhum. Quando eu tava no trabalho, eu queria sair do trabalho. Quando eu tava em casa, eu não queria estar em casa. Parece que eu só tava confortável quando eu estava transitando de um ponto pro outro. Quando eu chegava onde eu tinha que chegar, parecia que eu queria ir embora. E uma vez me chamaram pra era uma festinha, eu tava tendo uma galerinha na casa do amigo meu, e aí eles me chamaram e eu fui, né, que eu tava em casa, me sentindo mal, com aquela ansiedade, aquela coisa toda. Falei, bom, vou lá na casa do meu amigo. Cheguei lá na casa do meu amigo, bateu o efeito de novo. Eu estava lá, mas eu não queria estar lá. Cara, eu acho que eu fiquei lá 3 minutos. Eu entrei, cumprimentei um pessoal, coloquei a mão no bolso, olhei para um lado, olhei para o outro, saí, que o portão estava aberto, saí sem falar nada. As pessoas nem perceberam que eu saí. Inclusive, eles até acharam que eu tinha pulado da sacada lá, porque eu tava perto de uma sacadinha, e eles não viram eu sair, então eles acharam que eu tinha pulado. Algumas pessoas que me viram lá perto e depois me viram mais, falaram, nossa, será que ele pulou aqui? Mas não foi bem isso. E aconteceu isso, eles entenderam, eu expliquei pra eles eles, né, no caso, expliquei pra eles como eu estava me sentindo, que eu estava com essa agonia, com essa ansiedade, com essa tristeza dentro de mim naquele momento. Então eu entrei no meu carro e fui embora, e eles me compreenderam. Eles são um pessoal também, assim, muito parecido comigo. Eles fazem uma reuniãozinha de colegas, assim, sabe? Pra comer uma pizza, jogar um videogame, trocar uma ideia, assistir um filme. Coisa assim. Tava assim aquele dia. Então eles entenderam minha necessidade de me evadir ali, sem nem mesmo explicar, né? E eu até hoje, de vez em quando, a gente se encontra e lembra disso e dá risada. Mas são algumas coisas que
demonstram, né, essa minha característica aí de gostar de ficar quietinho, num ambiente confortável, tranquilo, descansar meu corpo, descansar minha cabeça, aproveitar esse tempo livre para imaginar devagar, pensar, planejar, sabe? Infelizmente, às vezes isso também acaba me dando tempo para pensar coisas não muito legais, no sentido de ficar preocupado com coisas que eu não precisaria me preocupar. Às vezes você ter tempo demais sozinho, você também pode deixar de enxergar a realidade como ela verdadeiramente é. Às vezes você acaba aumentando na sua cabeça ali problemas que não necessariamente são tão grandes. Se você fica muito tempo sozinho, muito tempo pensando, você fica ruminando aquilo ali, às vezes o problema vai crescendo e você nem percebe. Às vezes nem é uma coisa tão séria assim. Então isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado sempre que eu tô nesses momentos de tranquilidade, principalmente quando eu tô de férias, que eu fico 30 dias em casa. 30 dias não, eu chego a ficar 45 dias em casa, porque tem umas férias de final do ano, férias coletivas, eu sempre pego férias em janeiro, quando possível. Então, somando tudo, dá uns 43, 45 dias quase. E aí, muitas vezes até minha esposa acaba viajando e eu fico um tempo sozinho, né? Que ela vai viajar para ver os parentes dela e tal, né? Que ela não é daqui, a família dela não é daqui, né? E aí eu acabo ficando muito tempo sozinho, então eu tenho que procurar ocupar minha cabeça, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Eu vou no mercado, vou jogar um videogame, vou assistir um filme, mas sempre que eu vou refletir, que eu vou dar aquela viajada na maionese, sabe? Para dar aquela exercitada no cérebro, eu procuro tomar cuidado para não ficar cavando fundo demais onde não tem que cavar. Problemas e lembranças ruins do passado, porque esse tipo de ruminação não faz bem. Então, pra gente que é desse tipo mais introspectivo, mais caseiro, esse tipo de pessoa que, como eu falei, às vezes é mal visto, né? Tipo como um nerdão, um esquisitão. Não, ninguém nunca falou isso assim na minha cara, mas eu sei que às vezes as pessoas até hoje devem me enxergar um pouco assim, né? Isso não é muito legal, tem que tomar cuidado com isso. E eu acho que por hora sobre esse assunto é isso. Se eu tiver mais a falar sobre esse tipo de assunto, sobre essa minha característica de ser caseiro ou de ser mais introspectivo, de gostar de ficar sozinho um tempo, eu retorno com esse assunto em outro vídeo. Aqui é assim, o assunto não está encerrado, nada que eu disse aqui é a mais pura verdade, nada que eu disse aqui é definitivo. Amanhã eu posso mudar de ideia, apesar que acho que sobre esse assunto dificilmente eu vou virar um cara baladeiro agora, né? Às portas dos 40 e poucos anos aí. Não vai ser agora que isso vai acontecer, porque isso não tá no meu âmago, isso não faz parte da minha personalidade. Mas quando eu tiver mais a falar sobre esse assunto, provavelmente eu vou voltar aqui e expor para vocês mais alguma reflexão a este respeito. Então, se você ouviu esse vídeo até aqui e você é como eu, por favor, manifeste-se, diga do que você gosta de fazer, como você se sente em relação a isso, como você acha que as pessoas te enxergam, ou se você é uma pessoa diferente de mim, você é aquele cara baladeiro, zoeirão, que vive em todos os churrasquinhos, aquele cara que agita os rolês do pessoal. Diga pra mim como você enxerga gente como eu. Diga pra mim o que você acha disso. Converse comigo, pense a respeito. Você já tratou de maneira diferenciada uma pessoa como eu? Você já destratou? Você já rebaixou essa pessoa de alguma maneira? Ou você consegue compreender quando um amigo seu fala, cara, eu não vou não, sabe? Não vou lá na cineminha lá, não vou não, tô de boa. Você consegue entender isso aí numa boa ou você fica chateado? Você acha que o cara não gosta de você? Ou então quando o cara vai, você acha que o cara tá indo forçado? Diz aí pra gente o que você acha. Seja você o baladeiro, seja você o caseiro como eu. Como que você se sente em relação a isso? O que você acha? Você tem algum conselho para me dar? Você tem alguma orientação para me dar? Porque, como eu disse, talvez eu tenha dito isso no primeiro vídeo, mas se eu não disse, eu vou dizer agora, eu não quero ser o guru de ninguém, eu não tô aqui professando uma verdade, eu só estou divagando, tá certo? Então, fica aí a nossa reflexão de hoje. Se é que dá para chamar isso de reflexão, acho que é mais uma exposição de uma característica minha, mas enfim, vocês entenderam. Fiquem com Deus, fiquem em paz, um abraço e até breve, até a próxima, porque eu não vou demorar muito para postar os próximos vídeos, tá bom? Porque eu já tenho umas ideias aqui. Então é isso aí, falou, valeu e até breve.